Por esses dias, tive um sonho bem interessante e, ao mesmo tempo, estranho. Alguém me dizia que eu precisava fazer um vídeo alertando a população sobre a cólera, que o mundo passaria por várias epidemias, mas que esta viria para perturbar. Desta maneira, aconselhava a humanidade a redobrar os cuidados e tomar as medidas necessárias para a prevenção. É certo que é quase impossível pensar em outros problemas que não seja a Covid-19. Porém, não existe somente ela, e infelizmente outras patologias também assombram. Quando acordei, fiquei intrigada e com dúvidas se deveria abordar sobre mais doenças, principalmente neste momento em que se enfrenta a pior de todas as pandemias. Daí, conversando com uma amiga, ela me deu a seguinte ideia: ao invés de falar sobre cólera doença, por que não explanar sobre cólera sentimento? Então, decidi mesclar. Neste sentido, é importante saber a diferença entre esses dois polos. Sendo assim, começando a falar sobre cólera patologia. Segundo pesquisa realizada no Google, entre 1817 e 1923, a cólera ocasionou 6 pandemias. E em 1961 surgiu a 7ª, que começou na Indonésia. Disseminou-se por outros países: Ásia, Oriente Médio, África e Europa. Em 1991 chegou na América do Sul, através de cidades litorâneas. Mas, afinal, o que é a cólera? É uma doença bacteriana que causa diarreia grave e desidratação, sendo transmitida principalmente pela água e alimentos contaminados. O marisco mal cozido, por exemplo, é uma das principais fontes de cólera. Interessante que os seres humanos são os únicos que podem ser contaminados. Vale ressaltar que os fatores de risco incluem falta de saneamento básico, escassez de água potável e a pobreza. A má notícia é que ela é fatal se não for tratada imediatamente. A boa é que existe vacina que oferece proteção razoável. Agora, cólera sinônimo sentimento. Refere-se à ira, fúria, irritação, ímpeto e agitação. Nessa perspectiva, é natural do ser humano perder a linha em determinadas situações. Quem nunca agiu com impulsividade e não desejou torcer o pescoço de alguém? Que atire a primeira pedra. Neste aspecto, o que difere de sujeitos que não ultrapassam o limite é o controle das emoções. A razão acaba falando mais alto, até porque, se dependesse da emoção, o mundo estaria mais perdido. Ainda bem que existem pessoas que conseguem controlar a agressividade. Por outro lado, o descontrole emocional pode ter resultados desastrosos. Quantos não estão perdendo a vida por muito pouco? Brigas sem sentido, e a violência surge em situações bem banais. Desta maneira, se você percebe que está por um fio, a ponto de explodir, procure ajuda. A terapia pode minimizar os sentimentos negativos. Aprenda a contar até 10, ou se for preciso, até 1000. Evite problemas para a tua vida. Não esqueça, arrependimento não muda uma história. Enfim, a cólera, sentido raiva, não depende de saneamento básico, e sim do controle de cada um. Vamos viver mais e melhor.
Então, se cuida, combinado?